Bom dia, eu me chamo Dilton Góes e este é o programa Reflexão do Dia, dia 14 de fevereiro de 2025. São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo, memória, sexta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, Santos Cirilo e Metódio, os apóstolos eslavos. Os dois irmãos Miguel e Constantino nasceram em Tessalônica, filhos de empregado do imperador. Vieram se chamar Metódio e Cirilo, respectivamente, quando se tornaram religiosos. São Cirilo era o mais novo, nasceu em 827 e completou os estudos em Constantinopla, sob a orientação do bispo Fócio de Constantinopla. Foi ordenado sacerdote e iniciou a carreira de mestre. São Metódio resolveu, no começo, seguir a carreira política, até quando foi nomeado governador de uma província. Desistiu da atividade governamental para se tornar monge com o nome de Metódio. Santos Cirilo e Metódio pregaram a fé cristã e criaram um alfabeto próprio para traduzir da língua grega para a língua eslavas os livros sagrados. Isso aí deu uma confusão danada, porque eles chegaram a ser acusados de heresias, mas recorreram a Roma, e Roma reconheceu o grande serviço que eles estavam prestando ao Santo Evangelho, ampliando os horizontes da Igreja no Oriente. Aos santos irmãos, que por um belo testemunho demonstraram a santidade familiar e o apoio mútuo, rogai pelos irmãos e irmãs, para que sejam verdadeiros amigos um dos outros, e cada qual estimule o seu familiar para a santidade. Amém. Santos Cirilo e Metódio, rogai por nós. Primeira leitura, em Gênesis capítulo 3, de 1 a 8, quando nesse livro relata-se o pecado original. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: É verdade que Deus vos disse: Não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Olha só a astúcia de Satanás, né? Deus nunca falou isso. Então, o pai da mentira, ele já seduz Adão e Eva com uma mentira. É verdade que Deus proibiu de comer de todas as árvores, de todos os frutos dos jardins, né? E é verdade que Deus falou isso? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: Não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: Não, não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os seus olhos e desejável para obter conhecimento, e colheu o fruto. Comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, as primeiras consequências do pecado. Toda aquela pessoa que comete um pecado, ele quer se esconder de Deus, ele volta suas costas para Deus, ele se ausenta da presença de Deus. Veja, se essa situação de pecado no Éden, se Deus
não expulsa o homem e a mulher do Éden, eles teriam que viver eternamente com esta atitude de pecado. Um pecado é eterno diante de Deus, que é eterno. Então, em grande misericórdia, num ato de extremo amor, Deus, então, retira Adão e Eva da condição de vida eterna. Eles perderam essa condição. No momento em que desobedecem a Deus, no momento em que ouvem a Satanás, no momento em que o pecado entra em seu corpo, ele conhece a morte. Agora vão morrer, né? Embora Deus tenha, em sua misericórdia, perdoado este ato pecaminoso, mas tem as consequências desse ato pecaminoso. A partir daquele momento, eles agora terão que viver do trabalho. Daquele momento agora haverá divisão no meio dos dois, né? Homem e mulher vai, vai, vai ter uma confusão danada, né? Então tem que trabalhar com o suor do seu rosto para se manter. Então, o homem e a mulher passam a ser centro e ação da sua própria vida, rejeitando Deus, rejeitando Deus. Quando, na verdade, nós temos que colocar Deus como centro da nossa vida. Ah, Jesus exercendo o senhorio da nossa vida, o Espírito Santo em nós. Assim como Maria disse, né? A minha alma engrandece o meu Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Como nos mostrou agora os santos Cirilo e Metódio, dedicando-se extremamente ao Senhor, uma família dedicada, dois irmãos, né, também consagrando toda a sua família, seus pais, e mãe, e consagrando-se totalmente ao Senhor. Então, isso é o verdadeiro querer de Deus para nós, para que nós sejamos dóceis à Sua presença, recebamos o Espírito Santo em nós, para que o Espírito Santo em nós possa nos transformar em seres melhores, filhos de Deus, né? Muito mais do que ser criatura de Deus, é ser filho de Deus. Tudo isso Adão e Eva perdem no Éden. Então, essa história que nos é contada, né, nós temos que ter cuidado com a serpente, o pai da mentira. Olha, veja o andar do pecado. Diante da mentira que pode comer, não morrereis, né? Mas Deus sabe que no dia que você comer, Eva, seus olhos vão se abrir, né? E sereis como Deus, conhecendo bem. No versículo 6, a, a, a natureza do pecado é descrita. A mulher viu que seria bom comer da árvore. Então, ela usa de todos o seu intelecto, de sua inteligência. Ela viu. Ver aqui é muito mais do que um sentido, é fazer uma análise, né? A mulher viu que era bom para comer, pois era atraente para os olhos e desejáveis de obter conhecimento. Atraente, né, para os seus olhos. O pecado é sedutor, né? Ele nos traz para a natureza corporal só. O pecado deseja aquilo que o corpo deseja, porque aprisionando o corpo, aprisiona a alma, aprisiona o espírito. Tá vendo? Então nós temos que ter cuidado. Eu falava ontem que esta geração está tropeçando no sexto mandamento, o que é pecar contra a castidade. Porque o santo de ontem viveu um exemplo de castidade. Então, embora sendo um homem santo e querendo viver a sua santidade plena, foi tentado várias vezes. Satanás tentou ele de todas as formas, com ciladas, com uma moça querendo seduzi-lo e ele resistindo, vai para uma ilha, uma mulher vai atrás. Então, para ele não tropeçar no sexto mandamento, ele se firmou firme na fé e caminhou no seu destino, para, acima de tudo, pregar o nome de Jesus. Porque ele tinha feito um voto, né? Então, no caso, eh, passar e tropeçar nessa sedução seria para ele uma derrota. Mas um homem ou uma mulher pode se casar.
pode ter vários filhos, pode ter uma vida normal de um homem e mulher, uma vida romântica, uma vida de namorando 50 anos, né, em união, mas e ser casto, e ser santo, e nunca ter pecado contra a castidade, né? Embora tenham uma vida intensa de homem e mulher que se amam, mas viver a vida de castidade. Então, é isso que o texto fala para nós em Gênesis. Quando o homem e a mulher, seduzido por Satanás, pecam, atrai para si muitas maldições. Agora é necessário, expulso do Éden, viver um tempo temporal, conhecer a morte. Aí todos que morreram antes de Jesus aguardaram na mansão dos mortos, quer dizer, nos infernos, aguardaram até que Jesus é crucificado, morto e sepultado, e o sangue libertador de Jesus desce à mansão dos mortos. Está vendo? Ali, eu tenho certeza que os primeiros que receberam a graça de santificação e libertação dos pecados pelo sangue de Jesus foram exatamente Adão e Eva, né? A partir de Jesus, então, todos os mortos conseguem agora a graça da ressurreição, de voltar para o Éden, de voltar para diante de Deus, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Entende agora a profundidade do sangue de Jesus? Por que, que o Senhor morreu na cruz? Porque no plano de misericórdia não foi só expulsar Adão e Eva do paraíso. Não, muito mais. O ato de misericórdia de Deus já é profundo, porque eternamente em pecado, jamais poderiam estar diante de Deus, então foram expulsos. Mas Deus vai à mansão dos mortos, vai aos infernos retirar aqueles que Ele ama. Então Deus está conosco, Deus está disposto a nos levar de volta ao caminho, de volta à árvore, né, da vida, de volta ao sentido, ao caminho que é o Jesus Cristo, o nosso batismo. Todo batizado que morre em Jesus Cristo, ressuscita em Jesus Cristo. O salmo de hoje nos fala isso. O salmo fala, no Salmo 31, feliz aquele cuja falta é perdoada. Então nós somos felizes. Nosso pecado já foi perdoado. As consequências do pecado que nós temos que cumprir, né? As consequências são inevitáveis. É igual uma criança quando quebra um vidro de uma janela, a bola entrou, caiu, quebrou o vidro da janela. A mãe, a pessoa, está perdoada. Não, meu filho, eu te perdoo. Mas tudo bem. E é o vidro quebrado? Alguém vai ter que reparar. Veja, a criança chutou a bola. Os pais agora dessa criança têm a responsabilidade de repor aquela janela. Tá vendo? A consequência do pecado. Outro exemplo, vamos supor um homem, né, muito rico, mas por infelicidade, pelo vício do jogo e das bebedeiras, acabou perdendo todo o seu dinheiro. Agora é um andarilho, agora anda eh, a- a- pelas ruas, perdeu todo o seu patrimônio, perdeu fazenda, perdeu casa, perdeu tudo. As consequências, o pecado é do homem. A família desse homem não tem nada a ver com o pecado daquele homem. Mas veja, toda a família agora está refém daquelas consequências. Eles perderam a herança, eles perderam dignidade, agora também a família está em dificuldade. Percebe isso? Então, feliz é aquele cuja falta é perdoada, porque o perdão traz também, né, em contravia, toda uma graça para toda a família. Assim como um pecado condena também não só a pessoa, mas por consequência arrasta toda a família. Assim, aquele que recebe o perdão, recebe a graça do perdão e reflete também em toda a sua família. Por isso que é bom pai, mãe, sempre procurar o confessionário, confessar o pecado, quando o padre te absorve do pecado, você também pega aquela graça e já derrama sobre seus filhos. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta.
Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e cuja a alma não há falsidade. Então, o desejo de não pecar mais. Ah, mas eu mal saí do confessionário, já tropecei no pecado. Mas você saiu do confessionário, você saiu daquela condição com o desejo de não pecar mais. Pecou? Volta outra vez, quantas vezes for. 70 vezes 7, né? Volta a confessar-se, porque Deus quer, em sua misericórdia, manifestar o seu amor por cada um de nós. O evangelho de hoje, Marcos, capítulo 7, 31 a 37, vai também nos falar dessa misericórdia de Deus através de uma cura. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, quer dizer, uma região também de pecado, uma região portuária, muita prostituição. Passou por Sidônia e continuou até o Mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Então ele sai da região de muito pecado e vai para uma região pagã, uma região Decápolis. Os sacerdotes não podiam entrar, nada, era uma região protegida de Roma. Roma falou assim, ó, essas 10 cidades são minhas e aqui não entra a fé judaica, não. Então ali os pessoas também tinham uma postura pecaminosa, estão um pouco ligando para a lei judaica. Trouxeram então, nesta região, um homem surdo, que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Tá vendo? Esse sentido. Jesus teve que se afastar com o homem para fora da multidão, porque a multidão já estava contaminada com aquele pensamento pagão. Era uma região de pecados. Então, todos os outros curas de Jesus ele faz no meio da multidão, mas Jesus ali para manifestar o seu poder e sua graça teve que se afastar com o homem no meio da multidão. Ou seja, você, para resistir ao pecado, você tem que se afastar do pecado, você tem que sair no meio da multidão. Amigos que te levam à bebedeira, amigas que te levam a tropeçar no sexto mandamento, conceitos que estão distante e que te afundam no pecado, filmes, o que você anda assistindo e vendo no seu celular. Então você tem que se afastar desta condição para ter a graça eh, dessa cura. Então Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos em seus ouvidos. Bastava Jesus falar, seja curado, ele estaria curado. Mas, está vendo, aquele homem ainda tinha contaminação daquela tradição, daquela cultura. Então, Jesus coloca os dedos em seus ouvidos, não resolve. Cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Então, aquele homem surdo e mudo teve que ter, Jesus teve que ter, explorar os sentidos, né? Ao cuspir e fazer aquela lamazinha, passou para que ele percebesse. Está vendo o sentido que levou Adão e Eva? Ela viu que era bom, ela analisou que era de agradável aspecto, ela usou de todos os sentidos para pecar. E agora Deus usa os sentidos deste homem para receber a graça da cura. Aí Jesus disse, Eftá, que quer dizer, abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas o povo, ali entusiasmado com tanta cura, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Eles faziam uma citação de uma profecia em Isaías. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Toca, Senhor, em nosso ouvido, toca, Senhor, em nossa língua, para que possamos pronunciar e evangelizar, anunciando Jesus como fizera os santos Cirilo e Metódio. Eles também, eh, todos ao seu redor tentaram silenciar eles, acusando-os de heresia por ter criado um novo alfabeto e ter transcrito, né, do grego para a língua eslava a Bíblia. Acusados de heresia, eles se afastaram de todo mundo também. Olha o Evangelho, foram procurar em Roma o apoio da igreja. A igreja apoiou, o Papa apoiou, e com uma carta ele voltou para a região e continuou o seu trabalho de evangelização. Mas foi necessário afastar-se, que o santo orientação da Santa Palavra, da primeira leitura em Gênesis, nos mostre que é pelos sentidos que o pecado entra em nossa vida. Então, que tenhamos essa maturidade de perceber o quando nós estamos caindo. E que o Salmo reproduz em nós essa alegria, né, das nossas faltas ser curadas na confissão. E que o Evangelho de hoje nos mostra que, acima de tudo, encontramos a misericórdia de Deus que quer nos curar. Abra-te, ou seja, afta, que quer dizer abra-te, é o Deus que se manifesta para, na medida que nós abrimos o coração, né? Assim possamos curar da nossa surdez, curar do fato de sermos mudos diante do pecado. Amém. Que a misericórdia do Senhor nos transforme. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim, Se Não Evangelizar. E a reflexão do dia é um programa diário com o objetivo de fazer o estudo bíblico das palavras que compõem a liturgia. Entendermos juntos o que Deus quer para cada um de nós no dia de hoje. Então, que o Santo Deus, o Senhor e nosso Pai Todo-Poderoso, que pelo nome de Jesus coloque em nós essa necessidade de proclamar o seu nome, de evangelizar, principalmente em família, porque os santos de hoje são dois irmãos. Que nós possamos também voltar para a nossa casa, voltar para os nossos irmãos e auxiliá-los na proclamação do Santo Evangelho, no testemunho diário. É isso que a igreja nos recomenda, e vigilância para que não caiamos em tentação quanto ao pecado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.